Vamos iniciar então o nosso treinamento de hoje. Vamos fechar os olhos, concentrar na respiração, sentindo agora a respiração suave, regular, profunda. Uma respiração bem relaxada, que é o caminho para dentro de si, entrando num clima de paz, de serenidade. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo aos mentores espirituais de nossa casa, Judite Amélia, Manuel Godoy, todas as entidades de luz, de cura, que fluem para todos nós nesse momento as mais sublimes energias, e que possamos nesse momento estar em completa integração com o todo. Que assim seja. Bom, antes de nós iniciarmos, Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma errata da semana passada, tá? Primeiro é que a data de nascimento de Samuel é 31 de maio de 1643, eu acho que eu falei 1614, tá? Não, a data correta é 1643, tá? A outra coisa, eu queria agradecer ao Pitágoras, a Beatriz e quem era ontem que foi? A Aline e o Carlos, que fizeram doação de muitos frascos para nós. Tá? E então, assim, atendendo ao pedido, que Deus recompense, né? Realmente veio em muito boa hora, vai ajudar muito na continuidade desse nosso trabalho. A terceira coisa é porque eu falei da fraternidade na semana passada, e eu falei de um trabalho maravilhoso que é feito aqui aos domingos, uma vez por mês, acho que dessa vez mesmo vão ser 2 domingos, que eu falei que a Gorete, né, por ter um trabalho faz um almoço no domingo, a quentinha, tem uma equipe que vem e sai distribuindo para pobres, para vários moradores de rua de Belo Horizonte. E por um desconhecimento, só depois que eu fiquei sabendo que a mentora desse trabalho, que a incentivadora, a nossa querida Nilza, viu, Nilza? Então, você desculpa não ter citado, mas realmente só depois que eu fiquei sabendo. Eu sabia que a Gorete, mas foi a Nilza está ali, levanta o braço, para todo mundo ver que eu sei, ó. Tá? A Nilza ali que é a mentora desse trabalho dos domingos. Que Deus... Um domingo por mês que a gente faz esse trabalho, a gente distribui 100 marmitas, por enquanto, né? E a gente dá o café da manhã também, o café fraterno, né? Vai na padaria, pega os pães, traz, dá para o pessoal. Nós temos evangelização também aos sábados, aqui pela manhã, para adulto e criança. Temos as festas que a gente faz para as mães, festa de Natal, festa das crianças, cesta básica. E quero pedir também, quem tiver roupa usada, velhos, sapatos, a gente aceita também para repartir para o pessoal aqui. Tá? E a nossa campanha do quilo também. Nós temos bastante. Essa campanha do quilo, né, é uma coisa que eu passei pedindo nas casinhas. Nós leva tanta coisa desagradável, xingos, principalmente quando bate na casa que é um evangélico, aí o negócio complica, né? Então é um trabalho de muita doação realmente, e é bom que você conheça um outro lado da fraternidade também, o lado social nosso, né? De um extenso trabalho
esse trabalho de levar a marmita, né? É muito bom, é gostoso, né? Mas acho que o que exige mais sacrifício é a campanha do quilo. Bater na porta dos outros, falar que é de uma fraternidade espírita e pedir ajuda. Muitas vezes não tem a compreensão, e aí assim, porta na cara, bate toda hora, mas faz parte. Que sai às 10h30 aqui no todo sábado. Domingo, é no sábado, né? É no sábado, eles saem para fazer a campanha do quilo. Campanha do Inclusive, quilo. eles fazem a mesma coisa de EPI. Eles vêm com a sacolinha e tudo. Leva isso mesmo que você está falando. Leva isso, mas faz parte, né? Quem está disposto a fazer esse trabalho sabe que está sujeito a isso e enfrenta a si mesmo, tá? Bom, no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 14, Jesus, aliás, é o contrário, capítulo 14, versículo 12, Jesus fala assim: se tiveres fé, farão as mesmas coisas que eu faço, e farão ainda maiores. Jesus quer dizer o seguinte: olha, quem acreditar como eu acredito, fará as mesmas coisas que eu faço. Se nós olharmos os evangelhos de Jesus, Jesus era um grande curador. A sua força vinha realmente quando as pessoas se aproximavam dele, e que ele tinha oportunidade de ajudar as pessoas a recuperar. E a gente vê muitas narrativas da recuperação de doenças físicas, né? Inclusive que a doença da época, que era a lepra, né? Que era a pior de todas as doenças consideradas, e se conta que Jesus curou vários leprosos, né? E no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, Jesus fala assim: estes sinais ficarão marcados a todos aqueles que têm fé. E ele diz assim: em meu nome, em nome de Jesus, né? Ele quer dizer, ele diz assim: falarão novas línguas, levantarão serpentes, e se tomarem algo mortífero, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Tá? E até o início do século passado, isso era tido como misticismo, como religiosidade, porque nada se podia comprovar a respeito das curas através da transmissão de energia, o que era chamada também curas espirituais, né? E entre todas as religiões, a que mais abraçou o trabalho de cura até então era justamente a doutrina espírita, né? Depois, muitos outros segmentos religiosos cristãos e não cristãos assumiram também essa condição de cura através da transmissão de energias. Só que ficava uma lacuna, né? Isso é comprovado, o que acontece, por que a gente precisa participar? Porque, veja bem, Jesus, ele sempre dizia: olha, vai em paz, que a tua fé te curou, né? Então ele jogava sempre a responsabilidade. Isso está bem explícito no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 29, quando narra que uma pessoa chegou perto dele, que era cego, pediu: Senhor, cura esta cegueira. E Jesus então virou para ele e disse: você acredita que eu posso fazer isso? E o cego respondeu: sim, eu acredito. Então Jesus falou: olha, faça de acordo com a sua fé. Tá? Então, para que as pessoas se curem, é preciso que haja uma participação, é preciso que haja o entendimento de como todas as coisas funcionam para que dê certo. Nada melhor, né, do que se for comprovado através da ciência que a espiritualidade é verdadeira, que existe esses processos. E a partir do início do século passado, no dia do aniversário da crise, 9 de outubro, né, de 1900, não é que ela é de 1900, né? A partir desta data, 9 de outubro, um cientista chamado Mark Planck
foi um domingo à tarde, e ele estava lá tentando descobrir alguma coisa que pudesse comprovar a realidade sobre a matéria. E ele vendo lá assim uma chaleira, estava lá a mulher dele talvez fazendo um café, ele viu uma fumacinha saindo da chaleira. E ele começou a ver que ali emanava calor. E aí começou a estudar isso aí. E o Mark Planck, ele é considerado o pai da física quântica, né, que a partir de aí veio uma nova ciência revolucionar a vida do ser humano. Tá? Depois disso, ele juntou-se com um outro cientista também famoso, chamado Alberto Einstein, né? E os dois começaram a aprofundar no estudos das energias, da formação da matéria, das modificações que poderiam acontecer a partir dessa formação. E foi assim que eles começaram a estudar o átomo, né? O átomo vem sendo estudado desde da antiga Grécia, né? Muito antes de Cristo, né? Por Pitágoras, né? Por Aristóteles, por Platão e muitos outros, né? E assim eles estudando o átomo, né? Não se achava realmente o fio da meada. E foi com o início desses grandes cientistas que o Mark Planck ganhou o prêmio de física em 1917, o Einstein ganhou o prêmio de física em 1921, e vieram outros estudiosos, como Neil Borges, que ganhou o prêmio de física em 1922, que foram comprovando a existência das energias, a influência das energias, e foram se chegando a muitas conclusões. Tá? A partir daí, em 1905, né, o Einstein publicou sobre a teoria da relatividade. Isso foi um fato novo para o mundo da ciência, e como naquela época não tinha as facilidades de comunicação que nós temos hoje, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha zap, não tinha nada. Assim, os cientistas do mundo, principalmente os físicos, que vinham numa crescente descoberta de muitas coisas, eles combinaram que teriam que se encontrar de tempo em tempo, de 2 em 2 anos, né, em algum lugar do mundo, para que trocassem experiências. Né? Em 1910, numa reunião em Copenhague, apareceu uma novidade muito grande. Tá? O que aconteceu? Um físico brasileiro, tá? Que também era padre na igreja lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, padre Landel Moura, ele apresentou uma máquina fotográfica que ela conseguia fotografar o campo de energia humana. Tá? Isso foi uma revolução. E ele começou a fazer pesquisas, só que ele cometeu um erro. Né? Essa máquina, ele colocou o nome de Spiricon. Tá? E a Igreja Católica, né, na época, com muitos preconceitos, disse: olha, Spiricon está muito perto, está ligado ao Espiritismo. Então você não pode continuar, você vai ter que fazer uma escolha. Tá? Ou você vai optar pela ciência, ou vai optar pelo sacerdócio. O padre Landel Moura, ele então, o que aconteceu? Ele fez a opção pelo sacerdócio, só que é o seguinte, ele não passou muitas dicas lá para a ciência, e essas pesquisas ficaram esquecidas, né, sobre o campo de energia humana, até no final da década de 30, exatamente até 1939. Tá? Bom, mas durante esse período, né, muitos outros testes de laboratório, muitas outras equações matemáticas vieram comprovando muitas coisas. O Neil Borges, ele ganhou o prêmio Nobel, ele é um físico dinamarquês, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1922. Quando foi em 1928,
ele fez uma revelação sobre a teoria da complementaridade. Ou seja, ele comprovou-se através de testes laboratórios que todo ser, ele tem uma dualidade, tá? Uma dualidade física e uma dualidade energética, não física, tá? Então, ele, através de pesquisas, ele disse o seguinte: nós somos compostos de partículas e também de ondas corpulares, tá? Isso serviu para incentivar mais ainda outros físicos, como Heisenberg, como Stroessner, a começarem a aprofundar em estudos que pudessem comprovar as energias. O que aconteceu? O Neil Bohr, né, ele fez um esquema do átomo de hidrogênio, que é o que é considerado o menor átomo existente, né, onde ele disse que era o seguinte: se todo ser, né, como o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, um dos componentes da água, se você aprofunda, nós vamos ver que somos células. Todo ser é células. Se aprofunda, tem os átomos. Aprofunda, tem o quê? O átomo, ele significa, né, indivisível, mas ele tem subpartículas, que são os prótons e os nêutrons. Prótons é uma carga positiva de uma energia. Nêutrons, como o nome diz, não tem carga nem positiva nem negativa. O prótons e nêutrons, e tem outros elementos que depois foram descobertos, como bósons, o bóson de Higgs, quarks e outros mais, eles ficam aglutinados no núcleo, no centro do átomo, tá? E existe uma força chamada força nuclear forte que mantém esses átomos unidos. Quando se dissolve essa força, é por aí que eles descobriram o efeito que faz a bomba atômica, né? A explosão do átomo, tá? Dos nêutrons, tá? Bom, o que acontece? Os prótons têm uma carga positiva, os nêutrons não têm carga. Então, todo o estudo comprovava que uma energia tem 3 fases, pelo menos: a fase neutra, a fase positiva e a fase negativa. Então, até a fase negativa, aí o Neil Bohr explicou que a fase negativa, ela não ficava aglutinada junto ao núcleo, né? Mas que ela girava em torno do núcleo em órbitas, tá? E girava, e isso aí só foi comprovado agora na década de 80 pelos laboratórios da NASA, que girava numa velocidade muito grande, uma velocidade que hoje é comprovada de 960 km por segundo, tá? Essa aí é a fase negativa, que são os elétrons, tá? Por que ele gira, tá? Eles descobriram, então, que ele gira para armazenar o que chama-se quanta. Quanta é uma palavra grega que significa quantidade. Então, um quanta é uma quantidade de energia que um elétron precisa girar para armazenar um quanta que possibilite ele saltar de uma órbita inferior para uma órbita superior. E assim, ele fugir do confinamento. Tá? Só que é o seguinte: o elétron gira, tá? E ele tem uma força orbital. Fica ali. Quando ele salta de uma órbita para outra, tá? Existe algo que se chama incompatibilidade de extremos. Tá? O que acontece? O elétron, ele tem que voltar para a órbita de origem dele. Só que para ele voltar, ele tem que expulsar, devolver essa energia, tá? E ele devolve essa energia em forma de fios de luz, tá? Esses fios de luz, então, imagina que quanto que nós somos de células aqui. Imagina então que todos nós temos um emaranhado, tá, de fios energéticos que formam o que nós chamamos aura humana, mas que na física é o campo eletromagnético, tá? Que o padre Landel Moura comprovou a existência através de fotografias, tá? Bom, no princípio da complementaridade, diz que todo ser,
todo o universo é composto de átomos, elétrons, e que uma realidade virtual existe o que na física se chama vácuo quântico, ou depois se colocar o nome de matriz de Planck, tá? Que é comprovado um local de muita energia. Embora chama vácuo, não é vácuo, é um local que tem muita energia, tá? E que ali é a moldura, onde é que se molda todas as coisas de uma realidade que nós podemos trazer para o nosso, para a nossa vida física, tá? A partir de uma observação, tá? Então, um observador em física é a pessoa que passa a determinar uma quantidade de energia para o vácuo quântico, fazendo ali a moldagem do que quer, tá? Moldando o que quer, né, nesse espaço que nós chamamos não físicos, há uma tendência, e ainda não se explicou como, tem muitos estudos ainda em andamento, mas não existe assim, uma clara demonstração de como isso acontece. O que nós moldamos através da nossa atenção a esse plano energético, ele se materializa com certeza no plano físico, tá? Então a gente vê que aí, né, Jesus era o maior físico que já existiu, né? Porque há 2000 anos ele dizia, né, olha, se tens fé, cumpre saber que tudo é possível que tenha. E se a gente tem fé, nós nos tornamos curadores também como Jesus. Basta que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Então, como que se faz isso? Tá? Quando nós levamos a nossa atenção a alguma coisa nesse espaço, tá? Nós temos o que chama-se colapso de função de onda. Colapsar uma onda significa tornar as coisas manifestas no plano físico. Isso não é misticismo, gente, isso é ciência, né? E não sou eu que estou dizendo, são pessoas estudiosos, né, que ganharam o Prêmio Nobel de Física, que comprovadamente tiveram muito ataque daqueles que são radicais ainda na física clássica, mas que conseguiram, através de equações matemáticas, de testes de laboratórios, comprovar, né, que a realidade quântica, na verdade, se manifesta na realidade física quando nós temos atenção a isso aí, quando nós passamos a ser o observador, tá? E aí, o que é uma cura espiritual? Tá? Vamos lá. Em 1939, numa reunião de físicos em Copenhague novamente, né, um casal de cientistas russos chamados Semyon e Valentina Kilian, eles, aproveitando uma deixa, tá, do padre Landel Moura, eles construíram uma nova máquina fotográfica que fotografava o campo eletromagnético, o campo de energia humana, tá? Bom, aí eles eram cursos da cidade de São Petersburgo. E o que aconteceu? Eles estavam naquele no auge, né, naquela força da Guerra das Estrelas, Estados Unidos, Rússia, né, e cada um querendo fazer as suas descobertas, querendo saber mais. Bom, o governo russo, então, investiu muito pesado nessas experiências, tá? E o que aconteceu? Bom, eles viram que esse campo de energia, ele tinha mutações de acordo com o sentimento, com o pensamento das pessoas. Eles começaram a fotografar inúmeras pessoas, o governo facilitou. Quem quisesse ir e fotografar a aula, podia ir que eles facilitavam. E os cientistas tiveram liberdade de ir em vários lugares da Rússia, em vários asilos, em vários hospitais, em vários manicômios, presídios, e começaram a fotografar e fazer comparações, né? O legal, né, é que é o seguinte: fotografava a aura de pessoas que estavam em harmonia, pessoas que estavam felizes, né? E a aura era toda brilhante, aparecia as cores que se assemelham às cores do arco-íris, né?
as 7 cores padrões. Mas viram que quando tinha algum problema, uma dor de cabeça, uma depressão, um câncer, qualquer coisa, a aura apresentava lesões, o campo eletromagnético apresentava lesões. Tá? Então, isso ficou comprovado que a doença não está apenas no corpo físico, mas está no campo eletromagnético também. Tá? E, consequentemente, eles viram que as doenças vinham de pessoas que tinham o emocional de alguma maneira abalado. Tá? Bom, isso aí veio fazer o quê? Que eles, olha, nós descobrimos o fim da meada. É engraçado que 400 anos antes de Cristo, Platão dizia assim: se os médicos fracassam na maioria das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E é impossível que o corpo se porte bem se o todo não for atendido. Mas, para a surpresa dos pesquisadores, a Semyon e Valentina Kircher, eles viram que tinham muitas pessoas que não apresentavam qualquer sintoma, estava tudo bem, tá? E que tinham a aura, então quando fotografaram a aura, tinham a aura manchada também, tinham a aura danificada, tá? Então dizer, essa aqui está errada, né? Tem qualquer coisa que está errada aqui, porque se você não tem sintoma nenhum, por que a sua aura está assim? E passaram então a ver, olha, jogou por terra toda a pesquisa, mas vamos continuar. E começaram a monitorar essas pessoas durante muito tempo. E a constatação é que algum tempo depois, às vezes 6 meses depois, 8 meses depois, 1 ano, as pessoas que tinham lesões na aura, de qualquer tipo de doença, por exemplo, uma pessoa que tinha uma lesão semelhante a uma pessoa que tinha câncer, essa pessoa ficava doente também. Tá? Então, isso ficou comprovado que a doença, ela não começa no físico. O físico é o único estágio, tá? Mas que ela começa no campo de energia para chegar ao campo físico também. Tá? Então, por que a gente vê aqui? Que Jesus tinha razão? Que ele fala, olha, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Na verdade, para ser um curador é preciso ter esta consciência de que você pode transmitir, nós vamos falar isso na semana que vem com mais detalhes, tá? Técnicas de cura, energia com as mãos, tá? Para transmitir uma energia na mesma vibração da energia daquele curando, você consegue harmonizar a aura e aí a cura chega também ao corpo físico. Tá? Então não precisa se ter nenhum dom especial, precisa se ter apenas conhecimento de transmissão de energias, de ressonâncias, do princípio da complementaridade para se tornar um curador. Né? Bom que cada vez mais isso é comprovado pela ciência. Cada vez mais nós temos que ter então consciência da nossa responsabilidade. Tá? Um físico francês, Louis Broglie, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1954, ele ganhou esse prêmio porque ele lançou e publicou a teoria da simetria. O que quer dizer isso? Ele diz que nós todos somos vibrações, como Einstein falou, como Mark Planck falou, como Heisenberg falou, e assim por diante. Tá? E ele disse que quanto mais nós temos uma vibração elevada, mais benefício nós podemos fazer. A vibração do amor, nós vibramos e ela chega a ser a 500 Hz por segundo, 500 ciclos de vibração. A vibração da alegria a 560 ciclos por segundo. A vibração da paz é 650 ciclos por segundo. Interessante que quando nós pensamos em Deus, a nossa vibração chega ao estágio de 1000 ciclos por segundo. Tá? Isso é fantástico, né, gente? Semana que vem, quando
nós falar de técnicas, eu vou trazer alguns instrumentos aqui, não sei como é que vão fazer, de radiestesia para medir energia. Vocês vão ver como que é fantástico isso, essa ciência. Tá? Antigamente, nós fazíamos aqui, às vezes, um domingo, né, de estudos. A Leda morava numa casa grande lá na Pampulha e nos cedia sempre a casa dela, e o Sérgio lembra, né? E a gente fazia lá nos domingos, era gostoso, a gente ia de manhã tomar café, almoçava, saía de tarde, mas era ótimo, né? E eu acho que tem muitos aqui que já participaram lá, Cris, eu tenho certeza que o Valentino lembra disso aí, porque eu dei um trabalho para ele, eu consegui um aparelho que colocava a mão só para o aparelho e transmitia através do computador as vibrações das pessoas. E me chamou o negócio lá em DOS, né, e a gente já estava no coisa. Nossa, mas coitado do Valentino, teve que fazer uma transformação para que o aparelho apresentasse lá, como é que chama? DOS, não é? DOS e Windows, hein? Sistema DOS, era isso aí. E já não tinha mais, mas o aparelho era assim. É legal, sabe assim? Você lembra, Valentino? O Sérgio estava lá, lembra, a Leda, com certeza, a Cris, eu lembro que estava lá, não sei mais, sabe? Colocava a mão, tá? E então começava a mostrar a aura das pessoas em tempo real, tá? Eu lembro que tinha a Simone, cheguei quando eu pedi ela para sentar, e que ela colocava, ela estava muito curiosa para ver a aura dela. Quando ela chegou, bem nela um beliscão, mas aqueles com força assim, né? E assim apareceu aquela coisa, né? Marrom escuro de raiva. Não me bateu, não tirou a mão, porque não tira a mão não, tá? Mas mostrou a reação da energia diante da dor, diante de um sentimento de raiva que ela sentiu na hora, tá? Depois eu pedi, né, eu tinha um casal lá que era nosso companheiro, o Mauro Campolino e a Sônia estavam lá, tá? Eles são casados. Eu pedi que a Sônia sentasse lá e que o Mauro chegasse e desse um beijo apaixonado dela, né? A reação foi assim maravilhosa, da energia do amor, né, naquele momento, tá? E depois eu pedi ao Orestão, né, que colocasse a mão, que ele pensasse em Deus. Tinha que deu rosa com cores douradas, né? Quer dizer, a gente comprova hoje cientificamente a força da energia. E ser curador, quando a gente vem para cá, nós temos que entender que nós temos que vir por amor. Esse é o processo principal da cura espiritual. Você não pode vir para cá trazendo ressentimentos, trazendo mágoa, porque pelo princípio da simetria você vai emanar para aquela pessoa que está ali uma energia fraca, uma energia assim, muito perigosa de, em vez de ajudar, a atrapalhar. Então essa é a grande consciência que nós temos que estar, quando estamos aqui, nós temos que estar ressonando o amor. Nós temos que estar ressonando, já acabou o tempo, ressonando a felicidade, tá? E aí é que a gente vai continuar na semana que vem, porque nós temos o horário, tá? Lembrem disso, tá? Existem princípios físicos que comprovam a existência das energias que transmitimos, e através do campo eletromagnético nós podemos curar as pessoas, tá? Semana que vem, quando eu falar sobre técnicas de cura, eu continuo explicando isso aqui para vocês, tá? O importante é que vocês estejam cientes que ser curador espiritual exige amor ao próximo, que exige que nós acreditemos como Cristo acreditou, tá? E nesse momento, tá, é que nós temos, olha, por que você está aqui? A reflexão é essa: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Ninguém está aqui obrigado, né? Ninguém está aqui obrigado. Está aqui por uma decisão, por uma opção de vir dar continuidade ao Cristo, às obras do Cristo. E nessa continuidade nós temos que fazer exatamente como ele ordenou: ter amor ao próximo. O amor ao próximo exige que você, independente de estar com raiva, qualquer coisa, coisas que aconteceram, que aqui você limite, que você entre e que você participe das vibrações, tá? Existe então, né,
a dualidade, existe um mundo espiritual. Hoje, comprovado que existe esse mundo. Quem fala que não existe um mundo espiritual é porque não tem conhecimento. Tá? Tem um livro chamado A Prova do Céu, de um médico, um neurocirurgião americano chamado Eben Alexander. Tá? Ele era completamente cético. Tá? Ele só acreditava no bisturi dele, era famoso, esse negócio todo, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. De repente, o que aconteceu? Ele teve uma infecção por meningite bacteriana. E ele ficou durante uns 7 dias em coma profundo. Tá? E nesse coma profundo, ele teve o que nós chamamos de EQM, experiência quase morte. Tá? Nessa experiência quase morte, ele transcendeu ao mundo espiritual. Então ele teve contato com parentes, teve contato com entidades espirituais, viu que existia locais de cura, porque nós temos que entender, nós não somos só físico, nós temos um campo energético, espiritual, e da mesma maneira que aqui nós temos hospitais de cura física, existem locais de cura espiritual. Tá? Comprovadamente, quem seguiu, quem segue as obras de Chico Xavier, Nosso Lar, os Mensageiros, assim por diante, há uma explicação de como são a recepção daquelas pessoas que desencarnam, que se tratam espiritualmente em locais específicos de cura. Tá? Então, é desta maneira que nós temos que entender. Quando nós estamos aqui, nós não somos curadores apenas do corpo físico. Nós somos curadores daqueles sofredores que estão lá, que desencarnam às vezes doenças, câncer, ou suicidas, ou as pessoas que desencarnam prematuramente, prematura não tem, todo mundo tem, mas de uma maneira trágica, através de desastres. Tá? Essas pessoas recebem também um tratamento espiritual. E é muito importante que nós entendamos isso para poder ajudá-los também. Tá? A gente vai falar de cura a distâncias daqui a umas 3 ou 4 reuniões. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Tá? Então é importante hoje nós entendermos que a cura espiritual se faz através da transmissão de energia, nós temos uma energia qualificada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Você tem que transmitir essa energia na certeza que você está fazendo algo em nome daquele que é o nosso mestre maior. E nós falamos de Jesus, gente? Porque nós estamos aqui no Brasil, nós seguimos o cristianismo, mas existem muitos grandes avatares da época de Jesus, que não são conhecidos por nós, que faziam muitos milagres também. Tá? É só a gente pegar aquele Frei Leonardo Boff, tem um livro dele, que eu esqueci o nome dele agora, mas que ele relaciona vários avatares da época de Jesus que faziam os milagres como Jesus fazia. Então, na verdade, o que precisa é você ter consciência de Deus, que você é Deus. Porque lá em João 7, versículo 3, Jesus fala: vós sois deuses. E muito antes de Jesus, o salmista Davi, talvez 900 anos, 1000 anos antes de Cristo, no Salmo 82, no versículo 6, ele fala assim: vós sois deuses. Tá? Então, o que precisa é que nós afloremos em nós a nossa força, a nossa característica de Deus, e que nós saibamos que estamos aqui em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua. Uma das coisas mais fortes para o nosso sentimento é quando nós pronunciamos o nome de Deus. O nome de Deus, Javé, mas que significa eu sou o que eu sou. Quando Moisés ele apresenta lá diante do Ramsés, no Êxodo, ele fala: vai e combate o Egito. Para ele era impossível. Mas o que eu vou falar que é isso que sou? Só diz que era Deus, eu sou quem sou. Tá? O Samuel não passou uma oração, vai sair no YouTube, tá? Mas que quando você vai rezar, principalmente na hora de tomar banho, tá? Quando você está debaixo do chuveiro, você deveria pronunciar com sentimento, tá? Eu sou o que eu sou.
eu sou Deus em ação e restabeleço a ordem divina em meu ser físico, mental, emocional, energético e espiritual. Aí vem outra parte. Eu sou o que eu sou. Eu sou Deus em ação e restabeleço a ordem divina em meus pensamentos, em meus sentimentos, em minhas emoções, em minha fé, em minhas ações. A terceira parte, eu sou o que eu sou. Eu sou Deus em ação e restabeleço a ordem divina. Aí você complementa com aquilo que você mais precisar, em minha saúde física, ou em minhas finanças, em meu relacionamento familiar, em meu relacionamento profissional, tá? Então é desta maneira que depois que você pronuncia seu consentimento, você, na sua consciência, você ouve Deus falando com você: eu sou, eu sou, eu sou. 3 vezes você, como se Deus estivesse falando a você, não está falando na sua consciência: eu sou, eu sou, eu sou. E aí, quando você vai gritar, eu preciso que você tenha cuidado para que você não esteja fluindo para você, focando em você, porque senão você vai colapsar uma onda de uma maneira negativa daquilo que você não quer. Ou seja, você fica pensando na doença, nas dificuldades financeiras, né? No emprego que não sai, sabe? Então, normalmente, quando você vai deitar, se expande a consciência, tá? E é isso aí que você está trazendo para a sua realidade. Então, a orientação é que você faça essa oração e que você veja, tá, aquilo que é o seu objetivo já realizado. Tá? Então, você veja-se saudável, tá? Você veja essa sua conta bancária positiva, tá? E é preciso que entenda, né? Eu vou falar semana que vem. Existe um tempo de Deus que na física é chamado Kairos, tá? É o tempo do ser humano, que é chamado Cronos, né? O que acontece é que muitas vezes, por focar no Cronos, nós criamos uma ansiedade e atrapalhamos a realização do tempo Kairos, tá? Isso também não é misticismo, isso é ciência